Acompanhe mais uma edição do Ícone Notícias, desfecho da história dos portões do estádio Carlos Konag. 11 de agosto é comemorado o Dia do Advogado, lei que proíbe carro de som no centro da cidade, tráfico de entorpecentes em Capivari. E ainda, confira a previsão do tempo, o filme que entrará em cartaz no Cine Vera Cruz e as dicas de DVD na locadora Laser da Raia. Otávio Augusto Lopes, presidente da OAB de Capivari, fala um pouco sobre o dia 11 de agosto, que é comemorado o Dia do Advogado. Ao meu lado, o doutor Otávio Augusto Lopes, ele que é presidente da OAB de Capivari. E 11 de agosto é comemorado o Dia do Advogado, e ele vai falar um pouco para a gente sobre essa data. Doutor Otávio, por que foi escolhida essa data? Simples. 11 de agosto de 1827 foi criados os cursos jurídicos no país. Resultado de uma revolução na procura do saber. Entendo vocês que em 1822 o Brasil se tornou independente. E o imperador precisava, o pessoal que estudava ia estudar na Europa, ou na França, ou em Portugal, que era a maioria. Os Estados Unidos entrou depois da guerra de 39 e 46. A influência europeia no Brasil era muito grande. E os franceses e os portugueses e espanhóis tinham uma influência muito grande. Por que isso? Porque Portugal descobriu o Brasil. Os espanhóis, porque durante 60 anos o trono português ficou submisso à Espanha. Por 60 anos. Foi a ocasião que as entradas e bandeiras foram mais fortes. Por razão que nunca se levou em consideração o Tratado de Tordesilhas. E depois, os franceses, que ocuparam o Nordeste e o Rio de Janeiro também, muitos franceses. Então, essa influência da cultura levou que os brasileiros procurassem para criar uma universidade no país. A Politécnica de São Paulo é um dos cursos mais antigos do país também, foi feito nessa época. Aí, vamos criar os cursos jurídicos, que precisavam para a formação do país. Foi eclodir na Câmara Alta, na época, no Rio de Janeiro, que era a capital do país, o imperador, por decreto, criou os cursos jurídicos, em 11 de agosto de 1827, razão pela qual 11 de agosto é a data festejada. É importante ressaltar que, eu falo com muita emoção, porque de lá para cá todo o movimento político no país, nasceu da advocacia. E se você olhar o resto do mundo, o Brasil hoje é o país mais avançado do mundo em termos de advocacia. Veja você, o Brasil é o único país no mundo onde a profissão de advogado está contida na Constituição. O artigo 133 determina que o advogado ele não pode ser preso no exercício da sua profissão. Ele é imune a isso. Por quê? Porque se o advogado não tiver uma certa imunidade para enfrentar a autoridade, quem é que vai enfrentar a autoridade na defesa dos seus interesses? Doutor Otávio, falando um pouco do senhor agora, há quanto tempo o senhor já está na área? Eu sou formado pela Universidade Mackenzie, turma de 1972. Se você fizer conta, dá 40 anos de formatura, mais os 5 de faculdade, então são 45 anos. Porque eu já no primeiro de faculdade já trabalhava na área. Você é um cidadão capivariano, então? Não, eu não sou nascido aqui, mas hoje eu me orgulho. Recebi o título. Doutor Otávio, e a respeito da casa do advogado, como que ela funciona? A casa é um sonho. Você me desculpe, quando eu falo da casa eu fico com muita emoção. Você tem que entender que há 30 anos atrás, a subseção de Capivari foi criada por um movimento de 20 advogados. E lá ficamos nós, com direito constitucional de uma sala no fórum. Mas a sala, por melhor que seja esse direito, a gente fica sempre no fundão, né? Dá uma pior sala para nós. Alguns fóruns. Aqui não, aqui nós temos uma boa sala em Capivari. O sonho nosso era ter a casa, a nossa própria sede. Eu gosto de falar tudo isso porque as pessoas falam, foi você? Não, não fui sozinho. Então, a doutora Maria Amélia da Arcádia, na época presidente, ela comprou esse terreno. E ela, a doutora Maria Amélia, a ordem também completou um pouco, comprou isso aqui.
Nós queríamos um local onde a gente pudesse se reunir, fazer os nossos cursos, e começamos a construção. E a casa foi inaugurada. Fiquei emocionado, porque no dia da inauguração, veio toda a diretoria da Ordem, toda a diretoria da CASP, geralmente vai um só. Vieram 28 conselheiros seccionais, coisa que vai um só. E vieram 32 presidentes de subseção. Foi a inauguração mais linda que eu já vi. Parabéns. Prestígio. Prestígio. Então foi, desculpe, mas isso, apesar da minha frieza, é uma emoção incontida, porque só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu senti. E no dia eu tive a colaboração direta da Maria Amélia, minha ex-presidente, que cortou a faixa. Não fui eu. Foi um reconhecimento oficial ao trabalho de Maria Amélia. Mas o sonho está realizado. E a trincheira da cidadania está aqui. Hoje nós possibilitamos a todos a se instruírem um pouco mais. Fazemos cursos. E se você verificar essa estrutura nossa, ela tem que ser compensada e ser devolvida com a educação ao advogado. Nós temos que sempre estar atuantes, nós devemos estar sempre estudando. A legislação muda, o direito é dinâmico. Doutor, agora essa pergunta ela é meio pessoal. Se o senhor quiser, o senhor responde, se não, não. Nós vamos entender. O senhor foi advogado da Santa Casa de Capivari voluntariamente. E na época foi construída uma grande estrutura, né, com uma verba de R$100 mil para tocar a Santa Casa e o pronto-socorro, realizando mais ou menos umas 180 cirurgias ao mês. Você se sente triste com a situação da Santa Casa hoje ou feliz por vocês, né, junto com o presidente da Santa Casa na época, por serem competentes, por estarem à frente da entidade e ter realizado o que foi realizado? Olha, é uma questão difícil de responder porque tem nuances, tem mumunhas. Em certos nuances e mumunhas eu não gostaria de tocar. Eu me lembro que a Santa Casa estava em muita dificuldade. E eu procurei o Orlando Carnicelli e falei: Orlando, você precisa de ajuda, alguma coisa? Vou ajudar vocês. Vou poder ajudar vocês naquilo que for jurídico e tal. Rapaz, você me caiu do céu. Eu comecei como advogado, sem receber nenhum tostão, voluntário, como eu disse. Pagava do meu bolso as custas, tudo. Tá? Santa Casa é uma entidade privada, utilizada indevidamente pelo poder público, para atingir a saúde pública. Como o governo não tem condições de fazer vários hospitais, e nem as reformas necessárias, utiliza, eu entendo de uma forma um tanto quanto indevida, essas entidades caritativas. Santa Casa, entidade beneficente tal, entidade hospital das irmãs não sei o quê. Nós entendíamos que a verba devia ser repassada integralmente para combater os custos. E assim mesmo, não era suficiente. O que aconteceu? Os prefeitos não repassavam. O que fizeram? Optaram por criar postinhos de saúde, com o que eu sou contra. Por quê? Não funciona. Tem uma estrutura muito grande e vai muito pouca pessoa lá. O prefeito de Capivari, em razão dos habitantes, paga tanto, o de Rafar paga tanto, o de Mombuca paga tanto. Quem utiliza o hospital? E eles pagam? Não pagam. Assinam o convênio e não repassam as verbas. A UTI, você sabe quanto custa para manter a UTI aberta, fechada, ou seja, sem paciente algum? R$180 mil por mês. Por isso que foi fechada. Então, vai criando uma defasagem que chega a um determinado momento, mesmo que você pague depois com aquele atraso todo, aquilo virou um rolo total. Tentou-se fazer ajuda para pagar fazer um semiconvênio, né, lá para o pessoal pagar um pouquinho por mês,
mas não adianta. Então a Santa Casa é assim, é uma questão de política. Bom, chegamos ao final desse papo descontraído, muito bom, deu para aprender muita coisa. Quero agradecer, doutor Otávio, por essa entrevista ilustre. Muito obrigado pela atenção, é sempre um prazer receber vocês, espero que vocês cresçam na sua missão. A Ícone é uma nova TV que aparece, uma comunicação pela internet, que é você vê que interessante, é um canal aberto de internet e possibilita levar informações aos seus munícipes. Isso é importante, o pessoal da região. E nós da Ordem, da Subseção de Capivari, estamos sempre à disposição de vocês em defesa da Constituição brasileira, do direito, da democracia. Quando vocês precisarem, quando tiverem alguma dúvida, pode nos procurar. Se soubermos, responderemos. Se não soubermos, iremos estudar. Meu cordial, até logo. Andressa Tadei para a Ícone